Bom, quando Vargas se suicida antes de terminar seu mandato, quem assume é o vice, Café Filho. Só que Café Filho tinha uma aproximação justamente com quem? Olha, gente, o DN, a União Democrática Nacional, que era o partido de oposição a Getúlio Vargas. Ele é afastado por doença, Café Filho. Quem assume? Carlos Luiz, o presidente do Congresso Nacional. Vocês lembram? Congresso Nacional, a gente usa essa nomenclatura quando a gente junta Senado Federal com a Câmara dos Deputados. Quando junta Senado Federal com a Câmara dos Deputados, aí a gente usa a nomenclatura Congresso Nacional. Então, o presidente do Congresso Nacional, na falta do vice, quem assume a presidência é ele. Até hoje é assim, gente. Tem o presidente, se ele faltar, assume o vice. Se o vice faltar, assume o presidente do Congresso Nacional. Certo? Hoje é assim. E depois do presidente do Congresso Nacional, se ele faltar, eu acho que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Certo? Quando o Carlos Luiz, que era o presidente do Congresso, assume o governo no lugar de Café Filho, que era vice, que foi afastado por doença, houve uma tentativa de golpe. Houve uma tentativa de golpe. E por parte de soldados junto com políticos da UDN. E essa tentativa de golpe vai ser combatida, vai ser detida por esse cara aqui, o Marechal Henrique Teixeira Lott. Esse Marechal, ele vai impedir que haja um golpe de Estado no final do mandato do governo de Vargas, quando quem estava governando era Carlos Luiz, presidente do Congresso, certo? Presidente do Congresso. Bom, aí quem vai assumir é Nereu Ramos, presidente do Senado. Completa o mandato de 11 de novembro de 55 a 31 de janeiro de 56. E depois vai ter nova eleição. E quem vai assumir é o presidente Juscelino Kubitschek, o chamado JK. É esse homem, gente, talvez seja um dos políticos mais hábeis que o Brasil teve, esse cara. Esse cara é chamado aqui, presidente Bolsa Nova. Era um presidente, na época era um galã, certo? Era como se fosse um ator de cinema, onde ele ia, as pessoas iam atrás, idolatrava ele, certo? Ele atraía os holofotes, as câmeras de televisão, de fotografias, certo? Esse cara, as mulheres ficavam ensandecidas por ele namorou várias celebridades, certo? E a ideia dele era modernizar o Brasil. 50 anos em 5, a política dele era mão aberta, ou seja, ele queria fazer em 5 anos, porque nessa época a Constituição de 46 dizia que o presidente tinha 5 anos, certo? 5 anos, e ele queria fazer em 5 anos o equivalente a 50. Olha a política ambiciosa dele, certo? Ele em 5 anos ele queria fazer o que teria que ser feito em 50 anos, certo? E ele foi o presidente que queria modernizar o Brasil. Só que ele vai, gente, desenvolver o Brasil. A industrialização brasileira vai crescer bastante. Só que vai ter consequências seríssimas. Além de ter consequências seríssimas econômicas para o Brasil, consequências negativas, ele vai sofrer pressão da ala militar. Por um triz, não houve o golpe militar no governo de Juscelino Kubitschek, por um triz, certo? Então, democrata, hábil politicamente, presidente Bolsa Nova. Bolsa Nova se refere àquele estilo de música que surgiu nos anos 60 no Brasil, final dos anos 50 para os anos 60, né? Que tem como símbolo João Gilberto, um baiano, certo? A Bolsa Nova era voz e violão só, que os cantores aí, surgiu no final dos anos 50 para os anos 60, estourou. Clima de liberdade política, desenvolvimentismo, ou seja, modernismo total. É um presidente modernista, é um presidente que praticava uma política onde ele dizia, vamos modernizar o Brasil. Só que na visão dele, modernizar o Brasil aqui era criar estradas. Gente, abrir rodovias era simbolizar modernizar o Brasil, era símbolo de modernidade, abrir estradas, e ele vai construir muitas estradas. Além disso, ele vai trazer para o Brasil também as primeiras fábricas de automóveis.
O Fusquinha foi criado, o primeiro Fusca brasileiro foi criado aqui no governo dele, que é uma fábrica alemã, a Volkswagen. Veio para o Brasil no governo dele, vai ser criado no governo dele, certo? O Jeep, a Rural, vai ser muito famoso no governo de JK, certo? No governo de JK. Vocês lembram qual é o nome do plano econômico de Dutra para tentar tirar o Brasil da crise econômica? Plano SALT. Agora, o plano econômico de Juscelino Kubitschek é o plano de metas. Plano de metas, Juscelino Kubitschek. ênfase na indústria, certo? Mas prometia investimento na produção de energia, transporte, alimentos, indústria de base e educação. Construção de 20 mil quilômetros de estradas, como eu falei para você, Ele deu muita ênfase na construção de rodovias, que naquela época era sinônimo de modernidade, entre elas Belém-Brasília. No governo dele foi construída Furnas e Três Marias. Juscelino Kubitschek também, foi ele que lançou a primeira política, os primeiros decretos da criação do Brasil investir em energia nuclear. Foi criado por JK, certo? Criado por JK. A implantação da indústria automobilística, que produzia mais de 300 mil veículos por ano. Como eu falei para você, o Fusquinha brasileiro foi famoso. Foi no governo dele que o primeiro Fusquinha foi fabricado aqui no Brasil. Ampliação da produção de petróleo de 2 milhões para 5,4 milhões de barris. Gente, pouca gente sabe, mas hoje o Brasil é autossuficiente em petróleo, certo? E o Brasil chega até a exportar gasolina refinada para alguns países, por exemplo, a Bolívia recebe gasolina refinada do Brasil. Interessante, a gasolina refinada lá é mais barata do que aqui, certo? E quando a exploração do pré-sal for a todo vapor, nós vamos ser um dos maiores produtores, ali entre os 4 maiores produtores do mundo, se não entre os 3, certo? Então aqui a gente já começava a crescer nossa produção de petróleo. Criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, como eu falei para você. Ele foi um dos primeiros a criar política voltada para a energia nuclear, já pensando nisso. Aí os militares vão criar, na época da ditadura, vai criar as usinas nucleares de Angra, certo? Com um convênio com a Alemanha. Criou a SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Gente, na verdade foi um fracasso a SUDENE. Por quê? Porque justamente esses políticos usavam a SUDENE para criar a indústria da seca, para corromper, para ganhar propina, certo? Em troca, para receber dinheiro, recebia dinheiro para combater a seca e fazia chantagem com o povo. Certo? E eles ficavam com dinheiro, porque era interessante para os políticos o povo continuar com a seca. Porque aí o político chegava, prometia em troca de voto. A SUDENE foi um fracasso total e tinha tudo para dar certo. O governo federal, a ideia era essa, dar certo. Mas os políticos de base, ou seja, os políticos nordestinos, os políticos brasileiros de uma forma geral, não era interessante para eles que essa política desse certo. Não era. Certo? Olha, tentativa de desenvolver o Nordeste, fracasso total. Olha o Fusquinha, aqui, já está correndo as estradas do Brasil, é o Fusquinha brasileiro, Volkswagen. Construção de Brasília, está aqui JK, foi no governo de JK que Brasília foi construída, certo? Um plano urbanístico de Lúcio Costa e o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Só que pouca gente sabe o seguinte, essa ideia, gente, não foi de Juscelino Kubitschek. A ideia de construir, de mudar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o Planalto Central, ou seja, para o Centro-Oeste brasileiro, já estava na Constituição desde 1891. Olha só, desde 1891, já estava lá a ideia de tirar a capital do Rio de Janeiro para ir para o Centro-Oeste. Já estava lá essa ideia, desde 1891. Só que ele, JK, foi o único que pegou essa ideia, tirou do papel e botou em prática. Foi JK, mas a ideia não foi dele. Mas foi o único que teve coragem. Na sua chamada política desenvolvimentista ou modernista. Certo? A inauguração 21 de abril. Esses candangos que vocês estão vendo aqui eram trabalhadores que construíram Brasília e, em sua maioria absoluta, eram nordestinos.
que foram trabalhar na construção de Brasília. Está aí, a Brasília na época de sua construção, imagens, certo? No Planalto Central, certo? E hoje uma foto aí do Congresso Nacional, certo? Brasília é uma das poucas cidades que foi idealizada. Não foi, porque a maioria das cidades do mundo surgiram por acaso, foram surgindo aí aos poucos. Brasília não, ela foi idealizada. São poucas cidades do mundo que foram idealizadas, certo? Olha aí, como eu falei para você, vai ter consequências a política de desenvolvimento de JK, essa política modernista, porque ele vai tomar muito dinheiro emprestado, gente, certo? E outra coisa, essa política modernista dele só vai ficar no sul-sudeste, não vai chegar no nordeste, não vai chegar no interior, não vai chegar no norte, certo? Só que vai beneficiar dessa política a classe média urbana. Ó, urbanização intensa e desordenada. As cidades crescem demais e de forma desordenada. O oeste e o sudeste passaram a ser o destino de milhares de brasileiros. Gente, é por isso que na década de 60, na década de 70, aqui em nossa cidade, a gente vê muitas pessoas indo para São Paulo. Se você prestar atenção, na sala de vocês mesmo, quase todo mundo tem algum parente que mora em São Paulo, que foram para lá justamente na década de 60, na década de 70, atrás de empregos, na década de 80, porque as indústrias brasileiras, 90% estavam lá na região sudeste, principalmente em São Paulo. É a partir daí dessa política de JK que o sudeste, principalmente São Paulo, passa a ser o centro industrial do Brasil. E as pessoas começam a ir para lá, certo? Olha, em 1960, olha uma consequência da política desenvolvimentista de JK, 45% da população do país vive nas cidades. Isso é um processo de urbanização. Quando as pessoas saem do campo, vai para a cidade começa a se encher. Ó, empréstimo indevidamente externo, como eu falei para vocês, a política de desenvolvimento de JK vai ser cara, essa política de modernização. Nós vamos tomar muito dinheiro emprestado lá fora, e a consequência é o quê? O aumento da nossa dívida externa. Multinacionais controlaram importantes setores industriais. O que Vargas fez para tentar deter o avanço, para tentar deter o crescimento das multinacionais aqui no Brasil, Juscelino vai fazer o oposto. Ele vai abrir as portas para as multinacionais, que vai controlar os maiores setores industriais aqui do Brasil. Certo aí, ó. Setores de eletrodomésticos, de automóveis, produtos químicos, farmacêuticos e cigarros. Vai ser controlada pelas indústrias nacionais ou internacionais. Inflação e concentração de renda, o aumento de disparidades regionais. Gente, vocês lembram que eu disse que o crescimento ficou ali entre o sul e o sudeste? Sul e sudeste. Então as outras regiões ficaram na pobreza absoluta. Então houve uma disparidade no aumento das disparidades regionais, ou seja, houve um aumento nas desigualdades entre as regiões. Enquanto a região sudeste crescendo de forma assustadora, o norte, nordeste e centro-oeste crescendo, um crescimento totalmente lento. E aí, quando há uma emissão monetária, é quando um país está em recessão. Quando um país está com um problema econômico seríssimo, o governo emite novas moedas. Aqui tinha inflação altíssima. Uma moeda, ela só é emitida, gente, quando aquela que está no mercado, ela é desvalorizada, ela não está valendo mais nada. Isso quer dizer que a inflação está alta demais. Aí o governo vai lá e emite uma nova moeda, certo? Bom, a cultura nos anos 50 e 60, é o chamado Anos Dourados do Brasil, o início da televisão do Brasil, conquistas do futebol brasileiro, principalmente a Copa de 58, certo? 58, de 62, certo? A Copa de 62 no Chile, certo? 62 no Chile, e o surgimento da Bolsa Nova, certo? Jânio Quadros, bom, depois de JK, assume esse cara aqui, já estamos finalizando, pessoal, viu? Depois de JK, assume Jânio Quadros. Jânio Quadros assume a presidência da República e o seu vice é João Goulart. Você lembra? Aquele mesmo João Goulart que era ministro de Getúlio Vargas.
Então, olha só, Jânio Quadros, ele é um prefeito, ele vai ser um presidente um pouco excêntrico, certo? Jânio Quadros, do Partido Trabalhista Nacional, apoiado pela UDN, PTN, Partido Trabalhista Nacional, de representação inexpressiva, não tinha representação nenhuma. Venceu o Marechal Henrique Teixeira Lott, aquele mesmo que evitou o golpe quando Vargas morreu. João Goulart, do PTB, foi eleito para vice, herdeiro político de Getulismo, porque João Goulart era vice de Getúlio Vargas. Jânio chegou à presidência da República coroando a carreira política rápida e repleta de sucesso. O símbolo de Jânio Quadros foi uma vassoura, que ele dizia que ia varrer a corrupção do Brasil, certo? Homem inteligente, um dos políticos mais inteligentes do Brasil na época. Aliás, um dos presidentes mais inteligentes que o Brasil já teve em toda a sua história. Quando eu digo inteligente, é inteligente mesmo no sentido intelectual, nesse sentido intelectual. Se eu não me engano, ele tem até um dicionário que leva o nome dele, certo? É craque em português e gramática. Craque em português e gramática. Fenômeno político personalista e carismático, defesa da austeridade nos gastos públicos, combate à inflação, apoio da classe média e do proletariado. Gente, esse cara tem algumas características que é importante vocês saberem sobre Jânio Quadros. Ele era um cara que ele tinha uma popularidade, um carisma muito grande, certo? Ele começou a combater a inflação, a política dele começou a agradar o povo. Só que a política dele começou a agradar o povo, mas não ao Congresso Nacional. Vocês vão entender por quê. Olha, observe, nós, em pleno governo de Jânio Quadros, que ele assumiu o governo na década de 60, né? Basicamente, no final de 61, ele assumiu o governo, logo depois que JK construiu Brasília. E vocês lembram que o Brasil era alinhado na Guerra Fria aos Estados Unidos. Nós éramos alinhados aos Estados Unidos. Jânio simplesmente, gente, ele faz tudo ao contrário. Jânio Quadros começa a se aproximar, da União Soviética, que era de uma ideologia totalmente oposta aos Estados Unidos, e ele condecora, ou seja, ele dá um prêmio ao revolucionário cubano Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara é convidado a vir ao Brasil para receber a maior condecoração do Brasil, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Imagine, um revolucionário socialista, comunista, como Ernesto Che Guevara, recebe a maior condecoração do Brasil, um país que é alinhado aos Estados Unidos. Simplesmente Jânio Quadros reata relações diplomáticas com a União Soviética, inimigo número 1 dos Estados Unidos. É claro, gente, que os Estados Unidos não vai ficar de mãos atadas. Os Estados Unidos vai usar os seus congressistas aqui no Brasil, os congressistas que eram apoiados pelas empresas americanas, e vai começar a pressionar Jânio Quadros. Além disso, Jânio Quadros começa a se preocupar com coisas banais, como briga de galo. Ele começa a proibir briga de galo, começa a proibir rinhas, começa a proibir lança-perfumes. Eles começam a se preocupar até o tamanho do biquíni, do maiô das mulheres nas praias. Tudo isso vai ser pressão em cima dele, certo? Tudo isso vai ser pressão em cima dele. Olha, política interna, conservadorismo econômico. Conservadorismo econômico vai de encontro à política econômica americana, que é liberdade total, é agressividade, um capitalista agressivo, certo? Congelamento de salários, corte de subsídio para o trigo e o petróleo, inflação. Aliás, essa inflação, ela vai começar todo vapor no governo Dutra, vai ter um aumento substancial no governo JK e que Jânio não vai conseguir combater. Certo? Moralismo, aquela política moralista que eu falei de Jânio Quadros, proibição de brigas de galo, proibição de corridas de cavalo em dias úteis, proibição do uso de biquíni, até isso, e proibição também de lança-perfume nos carnavais. Ele começou a se preocupar com isso, porque ele era conservador, ele era muito conservador, certo? Política externa, olha o que eu falei para vocês, não alinhamento, ou seja, Jânio disse, eu não estou alinhado com vocês não, Estados Unidos. Quem disse?
Quem alinhou com vocês foi Dutra, Vargas se alinhou, mas economicamente não, né? E JK, eu não. É isso que Jânio Quadros disse aos americanos. Eu não estou alinhado a vocês, certo? Por isso que ele vai fazer o quê? Reatar relações diplomáticas com a União Soviética, China e Cuba, 3 países socialistas. A União Soviética foi onde teve a Revolução Socialista, China teve uma Revolução Socialista e Cuba teve uma Revolução Socialista. E Ernesto Che Guevara de Cuba ainda vai ser condecorado. Olha aqui, ó. Em 19 de agosto de 61, condecorou Ernesto Che Guevara com a Ordem Cruzeiro do Sul, que era a maior ordem de condecoração do Brasil, um revolucionário cubano. Isso aí vai levar os americanos à loucura. Ó, diante de tais atitudes de Jânio Quadros, a UDN rompeu com o governo. Quem é a UDN? Você lembra? Aquela União Democrática Nacional que era apoiado pelos americanos, que era anti-getulista, que era controlado pela mídia, pelos grandes banqueiros e apoiado pelos americanos, financiado pelas multinacionais. Vai romper com Jânio Quadros, certo? Também fica sem apoio dos grandes empresários, dos grupos que dominavam a imprensa. Ou seja, Jânio Quadros vai ficar praticamente só. Em 25 de agosto de 61, uma atitude inesperada. Jânio Quadros renuncia. Gente, ele renuncia depois de 7 meses de governo. Gente, ele renuncia com papel, ele pega um pedaço de papel, escreve ali umas 5 linhas ao Congresso Nacional, dizendo que estava renunciando. Depois perguntaram a ele sobre isso, eles disseram que era uma chantagem que ele queria fazer com o Congresso. Ele, na verdade, ele não achava que o Congresso ia aceitar aquela demissão, aquela renúncia dele. Ele achava que o Congresso, não aceitando a renúncia dele, ele voltaria mais forte. Mas, pelo contrário, o Congresso aceitou a renúncia dele, justamente porque a maior parte do Congresso era controlado pela mídia e pelas empresas multinacionais que tinha por trás o governo americano, certo? E quem vai assumir o vice-presidente dele? João Goulart. Está aí ele condecorando Jânio Quadros, condecorando Ernesto Che Guevara, aqui também, revolucionário cubano, certo? E ele renuncia 7 meses, ele alegou forças terríveis. Jânio Quadros disse que renunciou porque forças terríveis estavam pressionando ele, só que ele não descreveu que forças terríveis era essa, mas a gente sabe que era a UDN, né? Os empresários, a mídia, as empresas multinacionais e o governo americano. Essas eram as forças terríveis, certo? Inclusive a Igreja Católica, porque você sabe, onde se fala em comunismo, a Igreja Católica está fora, porque na ideologia comunista não cabe a crença a nenhum Deus. Eles são ideologicamente ateus, eles não acreditam em Deus, não acreditam em igreja, os comunistas. Olha, João Goulart, só que João Goulart, gente, estava na China. João Goulart estava na China quando Jânio Quadros renunciou. Imagine, Jânio Quadros renunciou por estar ligado ao comunismo. Porque começou a se aproximar da China, de Cuba, da União Soviética. E quando ele renuncia, o vice dele está justamente aonde? Na China, comunista. Pronto. Era tudo que os congressistas da UDN queriam para ele não assumir o governo. E o exército também, aí ó. Não, como é que pode? O cara está lá na China, o cara é comunista, é claro que ele não vai assumir. O exército, a UDN não queria que ele assumisse. Gente, foi muita negociação para poder João Goulart assumir o governo aqui no Brasil. O exército não queria deixar nem ele pisar em solo brasileiro, mas teve muitas negociações. Mas para ele assumir o governo brasileiro, ele vai ter que perder os poderes, que a gente vai entender agora. Por quê? A presidência foi entregue ao presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Isso porque João Goulart estava na China. Forte oposição dos militares e dos setores conservadores, UDN e grandes empresários nacionais, ou seja, forte oposição dos militares e dos setores conservadores. Oposição a quem? A João Goulart. Por quê? Porque ele tinha medo do comunismo. Jânio Quadros estava se aproximando do comunismo. João Goulart estava lá na China comunista. Então os militares deduziram que João Goulart ia instaurar o comunismo aqui no Brasil. Então o exército ficou com medo. A UDN, que era financiada pelos americanos, ficou com medo. Então o medo estava instalado. Aí é onde entra Leonel Brizola.
certo? Uma figura muito importante que vai contornar essa situação. Formação da campanha da legalidade ou frente legalista, liderada por esse cara, ó, Leonel Brizola. Leonel Brizola, aqui, ó. Gente, essa campanha da legalidade ou frente legalista é um grupo de políticos que queria a volta de Jango. Eles queriam que Jango assumisse o governo, que por direito o governo era de Jango, por direito, certo? Mas os militares e a UDN não queriam. Mas graças a Leonel Brizola, certo? E o comandante do exército, o general Machado Lopes, o comandante do terceiro exército, Jango vai assumir a presidência da República. Porque todos estavam claros, eles não queriam uma guerra civil aqui no Brasil. E haveria essa possibilidade. Se o exército, a UDN, não deixasse Jango assumir, poderia ter uma guerra civil aqui no Brasil. Porque Jango, ele tinha o apoio da classe urbana, do povão, da massa, dos trabalhadores. Aí foi esse argumento de Leonel Brizola, que poderia haver uma guerra civil, um derramamento de sangue, certo? E, inclusive, Jango não queria nem vir no Brasil, para não ter essa guerra. Aí, Leonel Brizola, com essa campanha da legalidade, convence o general Machado Lopes, do terceiro exército, certo? A aceitar, a que o exército aceitasse João Goulart. E o exército aceita, só que com uma condição, Jango não vai assumir com todos os poderes, certo? Jango não vai assumir com todos os poderes. Olha só o que nós falamos aí. O confronto parecia encaminhar para uma guerra civil. Para que isso não ocorresse, foi negociada a implementação do parlamentarismo. Olha o que eu falei para vocês. Para Jango assumir, sem que houvesse uma guerra civil, o exército, para aceitar Jango, a UDN, para aceitar Jango, teve que tirar os poderes de Jango. Para isso, foi instalado no Brasil o sistema parlamentarista. Gente, eu falei para vocês que existem duas formas de governo. Forma. Quais são as duas formas? Monarquia, república. E existem dois sistemas de governo. Quais são os dois sistemas de governo? Presidencialismo e parlamentarismo. Certo? Existem essas duas formas de governo. Monarquia e república. Monarquia quando o rei manda, está lá o poder. República quando o governante é eleito pelo povo, por um período de tempo. São formas. Sistema, presidencialismo e parlamentarismo. Sistema presidencialista, quando o chefe de Estado é o presidente, ele tem o poder total, ele manda. E o parlamentarismo é quando quem manda é o presidente da República. Desculpe, gente, é o primeiro-ministro. No parlamentarismo, a figura do presidente não significa nada, porque quem manda, na verdade, é o primeiro-ministro no parlamentarismo. E foi por isso que os militares aceitaram a chegada de João Goulart, porque foi implantado no Brasil o parlamentarismo. Aí quem vai mandar é o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro vai ser controlado pela UDN e pelos militares. Ou seja, no parlamentarismo, o presidente não manda em nada. Jango então volta ao Brasil, João Goulart, Jango era como era chamado, Jango, ele volta ao Brasil e ele vai ser o presidente do Brasil, mas sem poder nenhum, porque o sistema no Brasil vai ser parlamentarista. Jango assumia a presidência com poderes limitados, tá vendo? Poderes de Jango vai ser limitado, porque quem vai mandar é o primeiro-ministro, que é Tancredo Neves. Realização do plebiscito de 63, vitória do presidencialismo. Estamos encerrando. Agora Jango faz uma jogada interessante. Jango, gente, percebendo que estava sem poderes e percebendo que o Congresso era praticamente todo ligado ao DN, ao Exército, mas ele tinha poder de criar um decreto para ser votado no Congresso. Aí ele cria um decreto onde ele aumenta o salário mínimo em 100%, certo? É lógico que ele sabe que o decreto, que o Congresso não vai aceitar esse aumento de salário mínimo em 100%, certo? E ele também cria depois um outro decreto onde ele conclama o povo para participar de um plebiscito.
Só que ele sabia que se o exército, se o Congresso negasse esse decreto, o povo podia ir às ruas e podia ter um protesto de número, de proporções gigantescas. Aí o Congresso aceita esse plebiscito. O plebiscito é um apelo popular, é uma pergunta ao povo. Plebiscito é uma palavra que deriva, plebiscito é uma palavra que deriva da plebe romana. Plebe, o povão romano. Ou seja, quando os romanos queriam perguntar alguma coisa ao povo romano, que era chamado plebe, o nome era plebiscito, pergunta ao povo. E na plebiscito tem duas respostas, sim ou não. A pergunta era: você é a favor do plebiscito ou você é a favor do parlamentarismo ou do presidencialismo? Aí você marcava um xizinho lá. E no plebiscito, gente, quem ganhou foi o presidencialismo. E Jango volta a ter poderes total. Jango volta a ser presidente com poderes, com os poderes que lhe é de direito, certo? Jango agora não tem mais o primeiro-ministro. Então foi uma derrota para o Congresso, foi uma derrota para a UDN, foi uma derrota para o Exército. Só que João Goulart não vai demorar muito tempo, porque as ideias dele eram as ideias de esquerda. As ideias dele eram ideias da esquerda que metia medo no Exército, certo? Tanto é que ele vai, a adoção de uma política nacionalista. Por que nacionalista? Porque ele era um getulista. Você lembra que ele era ministro de Getúlio Vargas? Certo? No governo de Getúlio Vargas ele aumentou o salário mínimo em 100%. Então ele tinha uma política nacionalista e reformista. Essa reformista aqui é que vai ser problema, porque ele vai criar uma reforma chamada reforma de base. Gente, reforma de base é uma reforma radical que ele vai tentar impor no Brasil e os militares não vão deixar, certo? Ele criou um plano trienal de desenvolvimento. Esse plano trienal é lógico que vai envolver reformas e entre elas está a reforma de base. Organizador, um dos maiores economistas que o Brasil já teve, Celso Furtado. Olha só, observe só essas medidas aqui, gente. Desapropriar latifúndios improdutivos, ou seja, a reforma agrária. É reforma agrária, certo? Encampar as refinarias particulares de petróleo, ou seja, eles queriam se apossar das refinarias particulares, pequenas, mas eles queriam se apossar delas. Reduzir a dívida externa, diminuir a inflação, manter o crescimento econômico sem sacrificar os trabalhadores. Você lembra que Getúlio Vargas tentou limitar a remessa de lucros das empresas estrangeiras lá para fora? Esse cara vai tentar fazer a mesma coisa, certo? Ele vai tentar fazer a mesma coisa, porque ele era um seguidor de João Goulart. No governo dele, no governo de João Goulart, a atuação intensa dos movimentos sociais. Gente, esses movimentos sociais vão atuar, para você ter ideia, em prol de João Goulart. Esses movimentos sociais, eles vão ser manipulados pelo governo João Goulart, certo? Porque vai ser os únicos que vão dar apoio a João Goulart, porque o Congresso, a igreja, o exército, os ricos, classe média alta, vai estar a mídia, os banqueiros, os empresários, vai estar contra João Goulart. Ele vai buscar apoio aqui, nas ligas camponesas, na União Nacional dos Estudantes, na Juventude Universitária, na Central Geral dos Trabalhadores. Reivindicações sociais populares com a intenção de transformar o Brasil numa sociedade mais justa. Ou seja, ele usou essa pressão do povo para tentar passar aquelas reformas que ele queria no Congresso Nacional. Ele usou o povo para pressionar o Congresso para aprovar suas reformas. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer, porque o Exército não vai deixar, certo? Francisco Julião, esse cara aqui, que era o líder da Liga dos Camponeses, certo? Está aí manifestação da Liga dos Camponeses, criadas por Francisco Julião. O DN, políticos da oposição recebiam verbas de campanha, verbas para a campanha e depois de eleitos eram subornados para votar contra Jango. Está vendo? Olha só, políticos de oposição recebiam verbas para campanhas, ou seja, do governo, e depois eram subornados pela elite estrangeira, certo? Pelos grandes empresários, para votar contra Jango. A propina, meu amigo, já existia. Esses deputados, senadores.
Em oposição aos movimentos sociais, surgem associações políticas financiadas por empresários brasileiros e estrangeiros. Essa associação aqui, ó, essas associações políticas financiadas por empresários brasileiros e estrangeiros, que vai combater essas manifestações aqui, ó, que vai combater essas manifestações, que era em prol de João Goulart. João Goulart usou essas manifestações para pressionar o Congresso Nacional. E essas associações vai combater aquelas que era promovida pelas ligas camponesas, pelos estudantes, pelas centrais universitárias. O Instituto Brasileiro de Ação Democrata e o Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais. Propaganda contra o governo por meio de livros, jornais, revistas, rádio e televisão. Só os ricos tinham acesso a isso. E só os ricos controlavam isso, esses meios de comunicação. E eles faziam propaganda contra João Goulart. E ainda tinha talvez eu considero o mais importante, que era a Igreja Católica. A Igreja Católica que manipulava pessoas, milhões de pessoas contra João Goulart. Por quê? Por medo do comunismo, certo? Porque uma das políticas, das ideologias comunistas é justamente a não existência de igrejas. Onde o comunismo fosse implantado, as igrejas deixariam de existir. E a Igreja Católica era assombrada disso, certo? Olha, em 13 de maio de 64, o comício da Central do Brasil, onde a Central do Brasil fica lá em São Paulo, se não me engano, acho que em São Paulo, e João Goulart anunciou as reformas de base. É essas reformas de base, gente, que vai ser a gota d'água para o Exército dar o golpe. Essas reformas de base é uma reforma totalmente de esquerda, ou reforma agrária, que pegar terras, só que João Goulart queria pegar terras improdutivas. Ela queria pegar terras improdutivas e públicas. Ele não queria tomar terras de pessoas que tivessem donos lá, não. Ele queria pegar terra pública. E mesmo assim os caras não deixaram. Educacional, ao matricular todas as crianças brasileiras e combater o analfabetismo, porque nesse momento a educação aqui não atingia todos os brasileiros. E a ideia dele era que todas as crianças brasileiras estudassem, certo? E naquela época tinha uma visão de que uma pessoa educada, uma pessoa intelectual pensava demais, e se pensasse demais não era bom para o governo, não era bom para alguns políticos. Então muitos políticos foram contra essa reforma eleitoral, dar analfabeto o direito. Ave Maria, imagine, aqui nessa época 70% da população brasileira era analfabeta. Era justamente essa classe que apoiava João Goulart, classe de trabalhadores, a massa urbana. Imagine se essa classe tivesse direito a voto. João Goulart ia ganhar tudo e todas. É lógico que não vai passar isso. Isso aqui é reforma de base, não vai passar. A elite não vai deixar, o exército não vai deixar, certo? E a reforma tributária, isso tudo faz parte da reforma de base. E a reforma tributária, corrigir as desigualdades sociais nas distribuição dos deveres entre ricos, pobres, patrões e empregados. Qual é o rico que vai querer igualar os seus direitos e deveres com os empregados? Nenhum. Então, essas reformas de base não vai ser aceita pela elite, pelos empresários, pelo Congresso, não vai ser aceita, certo? E ó, a lei que eu falei para vocês aqui, ó, que João Goulart queria voltar àquela lei criada por Vargas, a lei de remessa de lucros, ó. Queria limitar que as empresas estrangeiras mandassem todo o dinheiro lá para fora. E essa lei vai ter o descontentamento dos Estados Unidos, ó. Tá vendo? Descontentamento dos Estados Unidos. Então tudo isso, gente, vai levar o exército a dar o golpe de 64, certo? Aí, ó, uma imagem do comício da Central do Brasil, João Goulart e a esposa dele, certo? Aí o que acontece? O que é isso aqui? Isso aqui é uma resposta ao comício da Central do Brasil. O comício da Central do Brasil é onde João Goulart lançou as reformas de base, certo? Lançou as reformas de base. E o comício, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade é uma resposta a esse comício da Central do Brasil. É onde políticos ligados ao DN, grandes empresários, a classe média alta, ricos, a Igreja Católica vai fazer uma manifestação contra as reformas de base. Manifestação organizada em São Paulo, contra o governo, tá vendo? Contra as reformas de base de João Goulart. Participantes, 500 mil pessoas, certo? Depois dessa Marcha da Família com Deus é que vai ter o golpe.
A agitação política e social tomava conta do país. Rebelião dos sargentos em Brasília, que exigiam o direito de voto. Aqui é a classe baixa do exército. Essa classe baixa, ela vai ser controlada tranquilamente pela elite do exército. Crescente número de greves, porque os trabalhadores começaram a pressionar, certo, a elite, porque eles estavam percebendo que o governo de João Goulart estava correndo sério risco. E aqui, esse número de greve foi uma forma de dar apoio a João Goulart, certo? De pressionar os multinacionais, certo? Militares responsabilizaram o governo pelo clima de desordem. Ou seja, os militares usaram tudo isso, dizendo aí, ó, governo de João Goulart está um caos total, desordem, então vamos assumir, certo? Aí o golpe de 64. Em 31 de março de 64, eclodiu a rebelião das Forças Armadas contra o governo de João Goulart. 31 de março para 1º de abril. O golpe começou a ser forjado na noite de 31 de março para amanhã de 1º de abril, certo? De 64. É quando o exército toma conta e toma o poder, ou seja, o golpe. E o interessante é que o exército declarou vaga a presidência do Brasil quando João Goulart ainda estava no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. É por isso que é considerado um golpe, gente. Porque João Goulart ainda estava no Brasil, no Rio Grande do Sul, quando o presidente do Congresso Nacional disse: declaro vago a presidência do Brasil. E não podia, porque o presidente do Brasil estava em território brasileiro. Então isso é um golpe, certo? Mas que o exército teme chamar de revolução, ok? É isso aí, turma. Eu espero que vocês tenham gostado. Assista várias e várias vezes e a gente vai entrar em contato para passar as atividades, certo? Valeu, tchau, tchau. Estudem bastante.